E agora a gente conta para você as promessas feitas por Lula e Bolsonaro nas suas respectivas propagandas eleitorais veiculadas hoje. Olha só. A campanha de Lula apostou em falar dos planos de incentivos aos empreendedores. O petista lembrou da criação da Lei Geral da Pequena e Média Empresa. Lula afirma na propaganda que a medida viabilizou o surgimento de 6 milhões de microempresas no país. O candidato também destacou os altos preços de alimentos e combustíveis durante o governo Bolsonaro e classificou a política econômica atual como um fracasso. O presidente Bolsonaro destacou obras e infraestrutura e modernização de portos e aeroportos e também a implantação do serviço da internet 5G. A propaganda criticou os apoios de Ciro Gomes, do PDT, e de Simone Tebet, do MDB, a Lula. O programa eleitoral de Bolsonaro afirmou, abre aspas, que todos são farinha do mesmo saco, fecha aspas, e reproduziu falas de Bolsonaro a Lula durante o debate do último domingo sobre corrupção nas gestões do PT. Gustavo Uribe e Leandro Rezende voltam aqui com a gente para falar, então, sobre o conteúdo dessas propagandas gratuitas, porque, Uribe, começando por você, a gente fica com a impressão que na televisão os ataques são ainda mais diretos, o conteúdo dos ataques são mais diretos e pessoais. Não sei se é uma impressão minha. É uma novidade em relação a 2018. Em 2018 a gente tinha os ataques focados nas redes sociais e a televisão um discurso mais proativo. O primeiro turno também foi um pouco assim. No final do segundo turno você teve esse embate maior de críticas. E a gente pode ver que a propaganda de Lula e Bolsonaro pode ser dividida em dois momentos. Uma delas quando as críticas são ao adversário e aí coloca-se um ator, ou seja, terceiriza-se o ataque para um ator fazer as críticas. Hoje tivemos Lula fazendo acusações a Bolsonaro de que ele mentiu em algumas declarações, e aí Bolsonaro falando sobre Lula, sobre essas alianças feitas com antigos desafetos que acabaram virando aliados de primeira hora nas eleições deste ano. Tivemos Lula falando sobre economia, focando nesse discurso, fazendo uma comparação com o tempo dele, que é mais ou menos a tônica principal da campanha de segundo turno de Lula. É uma tentativa de comparação da área da economia, o que era mais barato e o que não era em relação a alimentos e combustíveis. Já Jair Bolsonaro fez uma espécie de melhores momentos do debate da TV Bandeirantes, pegando alguns discursos relacionados à corrupção, que foi o último bloco, quando Luiz Inácio Lula da Silva acabou se atrapalhando, dando voltas no mesmo discurso em relação à Petrobras, e acabou não pautando o debate, ficou na retranca. E falando também das obras, que é um ponto importante, porque as duas candidaturas propõem que para a geração de empregos nos próximos 4 anos, os governos federais defendem uma realização em larga escala de obras que estão paradas. A construção civil sempre é, quando há uma crise econômica, um meio para que você gere empregos que acabem não exigindo um nível educacional muito alto. Tivemos isso nos Estados Unidos, na crise em relação a 2008, e tivemos no Brasil também agora após a pandemia do coronavírus, os dois candidatos à presidência propondo uma reestruturação do país na área de infraestrutura e empreendimentos para geração fácil de empregos. Ô, Leandro, de fato, essa terceirização, bem lembrada aí pelo Uribe, né, na campanha eleitoral, uma técnica, uma tática de comunicação para proteger e blindar os candidatos, mas tem ali um ator, um apresentador usando isso. Só que os QGs estão tão afiados que estão agora pegando e vasculhando dados dos apresentadores quando eles fazem menção favorável ao candidato para os quais eles foram convidados para fazer. Então, quer dizer, a campanha não é que valha tudo, mas a campanha está alargando nessa reta final, vai ficando tudo mais tenso, né? Sidney, acho que está valendo quase que tudo mesmo, né, na campanha desse ano, né? A gente tem visto, enfim, na seara econômica, né, de governo muito envolvido com a campanha do candidato, né, volumes de dinheiro aí sendo empregados para pagamento de auxílios às vésperas da eleição, em volumes altos. Uma outra parte, você tem também um uso indiscriminado de informações falsas, deliberadamente falsas, e que se sabe que são mentiras, mas que estão sendo mobilizadas o tempo todo, tanto por apoiadores do Lula como do Bolsonaro, né? A gente está vendo, de fato, um debate muito degradado nesse segundo turno.
a respeito dessa propaganda, né, dessa mais recente propaganda, a se destacar algo que a campanha do ex-presidente Lula tem enfatizado bastante, que são as questões econômicas do país, né? Quando a política econômica do governo do presidente é apresentada como um fracasso, é muito na linha de tudo que o PT tem feito, de falar com o bolso do brasileiro, sobretudo, né? Inclusive, há uma vasta literatura na ciência política que colocam o bolso, a inflação, a perda do poder de compra, a inflação dos alimentos como principais fatores que mobilizam o brasileiro na hora de escolher um presidente da República. Nesse sentido, é também algo que está na linha do que o Lula e o PT têm tratado. Já do lado do presidente Jair Bolsonaro, a aposta, né, a gente até falou isso no Visão aqui na semana passada, a aposta é em apontar a suposta hipocrisia de apoios recebidos pelo ex-presidente Lula. Nesse sentido, há um resgate constante de falas da Simone Tebet, do Ciro Gomes, do próprio Geraldo Alckmin, do Fernando Henrique Cardoso, pessoas que há pouco tempo na história política brasileira estavam contra o ex-presidente Lula, no caso da Simone Tebet há 3 semanas, né, e que agora estão ao lado do candidato do PT à presidência da República. Nesse sentido, então, há esse investimento naquele esforço, né, que a gente também tratou aqui há pouco, de tentar aumentar a rejeição do candidato. A campanha do presidente aposta muito nisso, né, de apontar, inclusive tem uma peça que eu recebi de um integrante da campanha do presidente que fala ali que o outro lado não tem coerência e que o eleitor do presidente Jair Bolsonaro pode manter a coerência e deve continuar, como foi em 2018, continuar com ele em 2022. Lembrando, né, Leandro, que tem agora o Moro também, né, que de desafeto voltou novamente. Então, você fala do outro, mas corre o risco também de receber um chumbo trocado, né? Pois é, nesse caso, a adesão, né, do Sérgio Moro provocou ali um sentimento de união entre alguns bolsonaristas com quem eu falei, no sentido do seguinte: olha, do outro lado eles estão dizendo que estão fazendo frente ampla, essa é a nossa frente ampla. Não é demais lembrar que Sérgio Moro saiu do governo falando, inclusive, que o presidente estava interferindo na Polícia Federal para proteger seus aliados e seus filhos e, além disso, né, saiu do governo dizendo que o presidente fez um uso eleitoral da Operação Lava Jato. Isso foi ali em janeiro. Meses depois, a coisa já mudou de figura, Moro é senador eleito, já está jogando o jogo da política que ele sempre criticou. Pois é, saiu do governo fazendo acusações gravíssimas de interferência política, inclusive, e trocando ali uma série de acusações. Meninos, obrigada. Vocês voltam daqui a pouquinho.